houve um acidente, a priori um acidente, que teria vitimado 5 membros do serviço secreto dos Estados Unidos. Estavam num avião, esse avião teria tido algum problema, não está claro que tipo de problema, e ele acabou caindo no mar, no Mediterrâneo Oriental. 5 elementos do serviço secreto, tropas especiais do serviço secreto, né, dos Estados Unidos, morreram nesse incidente. Não sei se um acidente, não está muito claro. Essas pessoas, elas estariam treinando em Chipre uma operação grande de resgate de cidadãos dos Estados Unidos e cidadãos ocidentais dentro do Líbano. O que sugere, agora há pouco eu estava ouvindo um jornalista libanês, que é especialista na cobertura desses eventos, né, nas questões do Iêmen, do Iraque, do Irã, do Líbano, da Síria, no chamado eixo da resistência, não é? E ele dizia que hoje, se nós conseguirmos estimar uma probabilidade de conflito muito breve entre Israel, Hezbollah, Líbano, de uma forma abrangente, ele pensa que 70% de possibilidade está dada, tá? Então, a gente está muito perto de uma grande tragédia na região, uma vez que os líderes do Hezbollah, do Líbano, da Síria, grupos pró-iranianos no Iraque, no Iêmen, o próprio Irã, eles entendem que se houvesse possibilidade de negociar nesse momento com os Estados Unidos e adiar um conflito aberto, seria mais interessante, até porque o Líbano está em grave crise financeira, a Síria afetada por 12 anos de guerra civil, que não é bem uma guerra civil, mas enfim, né? Então, gente, o que acontece nesse momento é que começa a pairar uma desconfiança muito grande por parte dessa liderança no Hezbollah, no Irã, na Síria, nos grupos pró-iranianos ali pela região, no sentido que os Estados Unidos estão acumulando forças, estão treinando, estão acumulando munição, estão projetando operações para, de alguma forma, envolver o Líbano, a Síria, o Iêmen, o Iraque, o Irã, porque, segundo essas fontes no Oriente Médio, o grande projeto dos Estados Unidos seria terminar com qualquer tipo de oposição ao governo de Israel. Eu já havia feito essa estimativa, isso não é muito difícil de estimar, porque, na realidade, o que esse grupo de países ambiciona é o controle do Porto de Gaza, a eventual construção do canal Ben Gurion, do corredor de Davi, os gasodutos que subiriam na direção norte, fazendo uma inflexão oeste, passando pelo Chipre e chegando na Itália, suprindo o continente europeu de gás e petróleo. Então, quer dizer, o grande movimento nesse momento hoje, o grande problema não é nem pensar em sei quantos palestinos permaneceriam em Gaza. O grande problema seria ter o controle do porto, da logística, da operação marítima, dos gasodutos e oleodutos, e ter também a condição de, a partir de Gaza, suprir a necessidade de gás aí do continente europeu. Só que o grande ponto é que para fazer esse investimento, que é um investimento de longuíssimo prazo, não é interessante ter oposição forte no entorno. Então a ideia é destruir esse eixo vinculado aos iranianos. Então os Estados Unidos, segundo essa fonte me colocou, e outras fontes importantes também já haviam dito, estariam nesse momento ganhando tempo, mas eles já precisariam de muito pouco tempo para empreender uma guerra contra o Hezbollah, ao lado de Israel, para empreender uma guerra direta contra o Irã e para tentar atingir todos os grupos ligados aos iranianos. Corroborando essa narrativa, hoje, aviões dos Estados Unidos atacaram mais uma vez em Abu Kamal, na Síria, na fronteira com o Iraque, o que eles dizem ser alvos iranianos. Foram 2 grandes ataques, 2 levas importantes de ataques, contra o que eles chamam de depósitos e centros logísticos da Guarda Revolucionária Iraniana.